Imagine estar em uma noite congelante, em um cenário onde o frio é tão intenso que cada respiração se transforma em uma nuvem de vapor quase imediata. A temperatura está a menos 30 graus Celsius, e o vento corta como uma lâmina. Um cenário no qual, para muitos, qualquer esperança de sobrevivência parece impossível. Foi exatamente nessa situação que Jean Hilliard se viu. Uma jovem de apenas 19 anos, sozinha e vulnerável diante da fúria do inverno, enfrentando o que seria a noite mais perigosa de sua vida. A história de Jean Hilliard se tornou uma das maiores curiosidades médicas do século. Numa noite fatal em dezembro de 1980, ela foi encontrada completamente congelada. Seu corpo estava rígido, seus membros endurecidos, e não havia sinais de vida. Ela havia sucumbido ao frio extremo de Minnesota. No entanto, contra todas as probabilidades, Jean sobreviveu. Médicos e especialistas ficaram sem palavras, incapazes de explicar como seu corpo resistiu a tal situação. Hoje, sua história é lembrada como um verdadeiro milagre. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Como o corpo humano pode resistir a uma temperatura tão mortal? A jornada de Jean começa com uma decisão simples, que logo se transformaria em uma luta pela vida. Jean Hilliard era uma jovem de 19 anos que vivia em uma pequena cidade no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Crescida em uma comunidade unida, Jean era conhecida por sua personalidade tranquila e amigável, sempre disposta a ajudar. Naquela noite de dezembro de 1980, Minnesota enfrentava um dos invernos mais rigorosos em anos, com temperaturas que despencavam bem abaixo de zero. Para Jean, que estava acostumada ao frio, era apenas mais uma noite típica. Após um jantar com amigos em uma cidade vizinha, Jean decidiu voltar para casa. Já passava das 11 da noite, e o caminho era longo e isolado. Ela dirigia por estradas cobertas de neve e gelo, com visibilidade reduzida devido ao vento forte e ao nevoeiro que tornava a paisagem ainda mais ameaçadora. Em sua mente, a única preocupação era chegar em segurança ao seu destino, e talvez, escapar do frio intenso do lado de fora. Jean não imaginava que sua viagem de volta se tornaria um pesadelo. No meio do percurso, seu carro começou a apresentar problemas. Em questão de minutos, o veículo parou completamente. Sozinha, sem aquecimento e em uma estrada deserta, Jean precisou tomar uma decisão rápida. A casa de uma amiga estava a poucos quilômetros de distância, e ela acreditou que conseguiria chegar até lá a pé. Essa decisão, embora aparentemente simples, logo a colocaria cara a cara com uma situação desesperadora e inimaginável. Enquanto Jean tentava se aquecer no carro, ficou claro que a situação estava piorando. A temperatura continuava caindo, e o calor do motor do veículo havia se dissipado rapidamente. Sem nenhuma forma de comunicação ou ajuda à vista, Jean percebeu que a única chance de se salvar era tentar caminhar até a casa da amiga, localizada a poucos quilômetros dali. Ela se envolveu com o máximo de roupas que tinha à disposição e saiu do carro, sentindo o vento gelado penetrar pela sua jaqueta. Cada passo que ela dava era desafiador, pois o solo estava coberto de uma camada espessa de neve, tornando a caminhada lenta e exaustiva. Em poucos minutos, o frio intenso já estava tirando sua sensação nos dedos das mãos e dos pés. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos na neve. Cada respiração era visível, uma pequena nuvem branca que se dissipava rapidamente, enquanto o vento a golpeava sem piedade. Conforme avançava, Jean começou a sentir o efeito do frio de forma ainda mais intensa. Suas pernas estavam rígidas, o corpo dolorido, e sua mente começava a oscilar entre o alerta e a sonolência. O cansaço era um inimigo invisível, lentamente tirando suas forças, como se cada movimento drenasse a pouca energia que ainda lhe restava. Quando faltava pouco para alcançar a casa de sua amiga, Jean finalmente não resistiu e caiu. Sem forças para se levantar, ela deitou-se na neve, o frio dominando seu corpo por completo. Aquela decisão de sair do carro para buscar ajuda agora parecia um erro fatal, pois seu corpo começava a ceder ao congelamento. Deitada na neve, Jean sentiu seu corpo enfraquecer ainda mais.
O frio havia tomado cada parte dela, e a sensação de entorpecimento agora substituía a dor que antes sentirá nos pés e nas mãos. Ela tentava se mover, levantar a cabeça ou mesmo mover um dedo, mas o corpo já não respondia. O frio extremo parecia congelar não apenas seus membros, mas também sua consciência, que aos poucos ia desaparecendo. Sua visão começou a se turvar, e o silêncio ao redor se tornava mais profundo, como se a neve abafasse qualquer som ou sinal de vida. A sensação de tempo se tornou confusa. Minutos ou horas poderiam ter passado. Ela já não conseguia distinguir. Cada segundo parecia se estender infinitamente. Nesse estado de quase inconsciência, ela teve breves lapsos de clareza, onde pensava em sua família, nos amigos e na vida que lentamente parecia estar escapando de suas mãos. O frio, tão constante e implacável, agora a envolvia como uma espécie de sono profundo e acolhedor, onde qualquer esforço para resistir era em vão. Completamente rígida e inconsciente, Jean permaneceu na neve até o amanhecer. Seu corpo estava congelado, a pele endurecida e pálida, e seus lábios azuis eram o único traço visível do frio mortal que a dominara. Quando a manhã chegou, ela estava em um estado que qualquer um consideraria impossível de se reverter. A esperança de ser encontrada e de sobreviver parecia tão distante quanto o calor de um dia de verão. Jean havia perdido a batalha contra o frio, ou pelo menos, era isso que parecia. Na manhã seguinte, um amigo de Jean, que por acaso passava pela área, avistou algo estranho no chão coberto de neve. Ao se aproximar, percebeu com horror que era Jean, estirada e completamente rígida, quase irreconhecível pelo efeito do frio extremo. O rosto dela estava congelado, os olhos imóveis, e a pele tão dura que ele mal podia acreditar no que via. Em choque, ele pensou que ela já estivesse morta. Mas, num impulso de esperança, decidiu levá-la rapidamente ao hospital. A viagem foi carregada de tensão, enquanto ele dirigia o mais rápido que podia. O caminho parecia interminável, e o corpo congelado de Jean estava tão rígido que ele precisou ajeitá-la com cuidado, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar seus membros como se fossem feitos de vidro. Ao chegar ao hospital, os médicos o olharam sem acreditar. Para eles, era difícil imaginar que alguém em um estado tão crítico pudesse sobreviver. Mesmo sem esperanças, a equipe médica decidiu agir. Jean foi imediatamente levada para uma sala de emergência, onde tentaram de tudo para estabilizá-la. A cena era de absoluto silêncio e expectativa, pois todos sabiam que, em condições normais, ela não tinha nenhuma chance. No entanto, algo inexplicável estava prestes a acontecer. Um verdadeiro milagre, que desafia a ciência até hoje. No hospital, as luzes fluorescentes piscavam sobre a equipe médica que se movia com urgência. O estado de Jean era crítico. Seu corpo estava em choque, e a temperatura de sua pele estava perigosamente baixa. A equipe trabalhou incansavelmente, envolta em um clima de incerteza, mas com um foco absoluto. Cada segundo contava. Eles começaram o processo de aquecimento de seu corpo, utilizando cobertores térmicos e equipamentos projetados para aumentar a temperatura de pacientes em hipotermia extrema. As horas passaram, e embora a luta pela vida de Jean parecesse quase perdida, os médicos não desistiram. Um dos especialistas, ciente das raras chances de sobrevivência, dedicou-se a monitorar seus sinais vitais. A esperança era escassa, mas havia algo em seu instinto que dizia para continuar. Finalmente, quando todos estavam prestes a perder a fé, um dos monitores começou a apitar. O coração de Jean, que estava quase parado, começava a mostrar sinais de atividade. A equipe ficou em silêncio, incrédula. Os sinais vitais eram fracos, mas eram reais. Um murmúrio de alívio passou pela sala, e a determinação em suas ações se intensificou. À medida que os médicos continuavam o tratamento, a temperatura de Jean começou a subir lentamente. Depois de horas de tensão, ela finalmente abriu os olhos. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez, o sentimento era de espanto e incredulidade. Jean estava viva, e mesmo que estivesse longe de estar completamente fora de perigo, o milagre de sua recuperação começava a se desenrolar. O que era impossível agora estava diante deles, e a história de Jean Hilliard
estava apenas começando. A história de Jean Hilliard intrigou não apenas sua comunidade, mas também a comunidade médica. Médicos e cientistas começaram a se aprofundar nos fenômenos que permitiram sua sobrevivência. A hipotermia é uma condição na qual a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus Celsius e pode levar à morte se não for tratada rapidamente. No entanto, o que ocorreu com Jean foi uma forma excepcional de sobrevivência. O corpo humano tem uma capacidade surpreendente de se adaptar em condições extremas. Quando exposto ao frio intenso, o corpo entra em um modo de preservação. Os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo o fluxo sanguíneo para as extremidades, o que ajuda a manter o calor nos órgãos vitais. Essa resposta natural pode ser interpretada como uma espécie de hibernação, onde as funções corporais diminuem e o metabolismo se torna extremamente lento. Os médicos afirmam que a temperatura de Jean provavelmente caiu a níveis críticos, mas o tempo prolongado de exposição ao frio pode ter permitido que seu corpo entrasse nesse estado de hibernação, onde as funções vitais foram minimizadas, permitindo-lhe sobreviver ao que muitos considerariam uma morte certa. Embora Jean tenha sido uma exceção, sua história nos lembra das surpreendentes capacidades do corpo humano e dos limites que ele pode ultrapassar em busca de sobrevivência. A experiência de Jean Hilliard não foi apenas uma luta pela sobrevivência. Foi uma transformação profunda que impactou sua vida e a de todos ao seu redor. Após a recuperação, ela se tornou um símbolo de esperança e resiliência em sua comunidade. As pessoas se reuniram para ouvir sua história, e o milagre que a manteve viva se espalhou rapidamente. Jean encontrou um novo propósito em compartilhar sua experiência, usando sua história como uma plataforma para conscientizar sobre os perigos da hipotermia e a importância de estar preparado para condições extremas. Ela começou a visitar escolas e grupos comunitários, narrando não apenas o que aconteceu naquela noite fatídica, mas também a força interior que a ajudou a lutar por sua vida. Sua jornada de recuperação não foi fácil. Ela lidou com o trauma emocional e os desafios físicos resultantes de sua experiência. Mas, através dessa jornada, Jean descobriu um novo significado na vida. A luta pela sobrevivência a ensinou a valorizar os pequenos momentos e a força que existe dentro de cada um de nós. Sua história se tornou um lembrete poderoso de que, mesmo nas condições mais adversas, há esperança e possibilidade de renascimento. Para Jean, cada dia era uma nova oportunidade de viver plenamente, e ela se dedicou a inspirar os outros a fazer o mesmo, mostrando que a verdadeira força muitas vezes vem dos desafios mais inesperados.